E aí pessoal, beleza? Bem, eu tive um pouco afastado aí do canal, peço desculpa, mas eu estava em treinamento em São Paulo, então o pessoal que acompanhou aí o treinamento teve um treinamento foi sensacional. Bem, e hoje, né, eu tô aqui para falar de uma das coisas que eu venho trabalhando bastante e eu acho extremamente válido compartilhar isso aqui com vocês. Tá? Então, a ideia aqui é mostrar um pouco, bem rapidinho para vocês, o que é uma DSVM dentro do Azure. Tá? Então, a DSVM, na verdade, é uma máquina virtual, tá, dentro do Azure, que já vem pré-configurada e instalada. E para quê? Para que você possa fazer seus trabalhos de ciência de dados e de inteligência artificial. Então, imagina onde você tem um ambiente que já vem tudo pronto para você e você simplesmente precisa acessar esse cara, tá? Aprovisionar essa máquina e daí começar a trabalhar nos seus modelos, conectar com todos os produtos da Microsoft e criar, por exemplo, todo o seu processo de data science aí para o que você quer. Então, dá uma olhada aqui na documentação. Então, primeiramente que a ideia são que um ambiente pré-configurado, como eu disse, tá? Para basicamente para cientista de dados e isso que vai um pouco fora do escopo de um engenheiro de dados. Pode ser até usado, mas teoricamente o engenheiro de dados vai trabalhar todo com a criação de clusters, desenvolvimento, tocar um pouco na infra também, claro. Né? Mas a ideia aqui de ter essas VMs pré-configuradas dentro do seu ambiente é que o seu cientista de dados possa entrar numa máquina, utilizar qual a linguagem que ele queira, qual a plataforma que ele queira utilizar e conseguir fazer os modelos dele no the go. Né? Então, se você der uma olhada aqui, a Microsoft divide isso em 6 grandes plataformas. Assim. Então, tem as partes da linguagem, onde você pode utilizar Java, R, Python, Node, Julia, C Sharp. Deep Learning, aí tem o ONX, que é um modelo padrão, né? É um modelo standard hoje para que você possa fazer o deployment dos seus modelos, tá? Você tem Keras, Cognitive Toolkit, TensorFlow e por aí vai. Você tem ferramentas teoricamente de machine learning e de inteligência artificial, então você tem um próprio Conda para versionamento, você tem algoritmos de machine learning, você tem algoritmos para aceleração, você tem a parte de exploração de dados, eu falo bastante da parte de drill, então dá uma olhada aí nos vídeos que a gente tem de Element Site. Então eu posso ter o Element Site, mas eu posso explorar dados com a parte de drill. Excel, SQL Server, vem tudo dentro da máquina. Todas as plataformas de ingestão, como o SQL Server, Data Factory, Spark, né, DocumentDB, o nosso famoso Cosmos DB aí. E a parte de desenvolvimento, né? Então o Jupyter, por exemplo, Visual Studio, Git, RStudio, Visual Studio, por aí vai. Então, bem, a ideia aqui, só para vocês terem uma noção como que é interessante, é que você possa unir toda a sua plataforma de dados e conseguir criar os seus modelos on the go nesses dois caras, tanto com Windows ou tanto com Linux. Isso vai depender do seu background. O lado legal aqui é que você tem essas duas possibilidades. Então, para quem tem o skill set mais voltado para Windows, então, teoricamente, vai criar máquinas virtuais Windows. E para quem trabalha mais com a mão na tela preta, com Linux, vai utilizar. E aí dá uma olhada que você consegue configurar tudo, você consegue acessar todos os ambientes. Então, você pode desde consultar os dados lá do Data Lake, do HD Insight, do Azure Data Warehouse, do Azure Data Lake Store, por exemplo, de bancos de dados como Cosmos DB, você pode puxar esses dados, fazer todas as suas transformações, criar o seu modelo e fazer o deployment dentro dos seus modelos de produção, dentro do seu processo de produção, como Spark, Azure Machine Learning, uma DSVM para produção, teoricamente tem máquinas muito grandes, a gente vai dar uma olhada, Power BI, plataformas em Python, SQL Server e por aí vai. Então pense na DSVM como uma ponte, tá? Onde você consegue conectar tanto nas fontes diversas dentro do ecossistema e configurar esses caras para que você possa fazer deployment de produção. Então, se a gente pensa um pouco no que é uma DSVM, eu gosto de mostrar bastante isso aqui, é o que? É uma friction-free, pre-configured, fully integrated data science environment. Né? Então a ideia é o que? É que você consiga rapidamente provisionar uma máquina e você tem tudo isso instalado. Você não gasta esse tempo com esse processo de instalação e configuração. E aqui, se a gente der uma olhada, aqui tem um site, eu vou deixar para vocês, tá? Então, lá em Data Science Virtual Machines /overview, você vai ter todos os produtos que são diversos, que já vêm pré-configurados, e aqui você tem aonde está disponível ou não, dependendo da versão. Então, como que a gente faz o provisionamento disso? Então, é bem fácil. Aqui dentro do Azure, eu vou na Blade demais. Aqui eu vou digitar uma DSVM, Data Science Virtual Machine. E aí eu tenho alguns modelos aqui. Presta atenção que existe uma diferença, eu vou explicar para vocês, tá?
Então aqui a gente tem a primeira como Deep Learning Virtual Machine. Então qual é a diferença da Deep Learning Virtual Machine para Data Science e as outras que estão aqui embaixo? Basicamente aqui eu vou ter máquinas mais vinculadas para GPU, para processamento de GPU, para que eu possa processar, né, os meus modelos mais rapidamente. Aqui a gente tem duas divisões, né, então Data Science com CentOS ou com Windows 2016. A gente tem uma de gel também para fazer o geoprocessamento, e você já tem todas as ferramentas integradas do ArcGIS para que você possa fazer esse deployment de mapas em 2D, 3D e por aí vai. Né? E você também tem a máquina em Linux e Ubuntu. Tá? Então vamos pensar aqui que é uma máquina do Windows 2016 para vocês verem quanto é rápido e eu gostei muito dos preços da oferta. Né? Então se eu venho aqui em DSVM, por exemplo, vou dar um nome, espero que ele seja ok. Eu posso escolher se vai HD, se é SSD ou HDD. Vou escolher o meu usuário. Vou confirmar o meu password. Qual é o meu grupo? E eu vou fazer o deployment dessa máquina no Brasil. Aqui vai um tip bem interessante. Então, se você já tem licença Windows, você pode trazer o seu Bring Your License e você pode depois, posteriormente, colocar esse cara e você tem 49% de desconto na máquina virtual. Tá? Então, se a gente der uma olhada nos preços, eu acho bem decente os preços. Tá? Então, se você parar para pensar aqui numa máquina de 8 GB de RAM, 4 discos, 4.800 IOPS, local disk de 16 GB, você está pagando $127 por mês. Lembrando que aqui você paga somente, lógico, eu estou falando de um IaaS, eu estou pagando somente pela máquina quando ela está ligada. Então eu posso desligar essa máquina eventualmente e não estarei pagando por ela. Tá? Mas eu tenho desde máquinas onde vem, né, um pouquinho mais salgadas, mas que realmente vai me dar um propósito maior de IOPS, de performance de disco, de gigas. E eu tenho máquinas extremamente grandes aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Máquinas onde eu consigo, por exemplo, 112 GB de RAM. Tá? Então a ideia aqui, se você tiver um processo extremamente intensivo, você possa rodar nessas máquinas também. Tá? Então eu vou escolher uma máquina aqui mais leve, com 8 GB, vou adicionar essa B2MS, e que vem uma configuração normal, como uma configuração de uma máquina virtual dentro do Azure. Tá? Então aqui eu vou clicar em OK. Aqui eu venho para as minhas validações finais e eu crio essa máquina. Tá? Uma vez criado, esse processo demora entre 5 a 10 minutos, mais ou menos. Eu tenho duas máquinas aqui, como vocês podem ver. Então, só vou mostrar para vocês aqui que aqui é uma Linux que eu uso, é uma máquina Linux, sistema operacional. E eu tenho outra máquina aqui, que é uma máquina Windows. Então, eu tenho os dois sabores aqui. Tá? Então, posso acessar tanto dentro da minha VNet, como eu posso acessar também externamente. Né? Então, eu tenho um Public IP Address aqui. Então, aqui eu estou conectado na minha máquina, eu fiz um remote desktop nessa máquina. Tá? E aí, olha só, como eu falei para vocês, eu tenho praticamente tudo já bem configurado e setado para que eu possa trabalhar nos meus modelos. Tá? Para você que quer sentir um pouquinho do gosto, existem vários exemplos de como executar esse processo, inclusive eles deixam essas informações dentro da máquina. Então, se você vier aqui no Local Disk, DSVM, Samples, você tem aqui diversos samples para que você possa utilizar e dar uma olhada. Tanto integração com os produtos do Azure, como execução de CNTK, por exemplo, Machine Learning e por aí vai. Tá, mas mais legal do que isso, por exemplo, é você utilizar o Jupyter, e aqui se eu clicar no link no Jupyter, ele vai fazer a inicialização do Jupyter para mim, ele vai me dar um ambiente onde eu posso executar esses notebooks, né, por exemplo. Então uma forma aqui de você acessar olha só, eu tenho aqui vários notebooks, eu posso acessar tantos notebooks de CNTK, por exemplo, então se eu clicar aqui em CNTK, Tutorials, eu tenho diversos CNTKs aqui, como vocês podem ver, vários. Então se eu clicar aqui, por exemplo, no notebook, ele vai me trazer toda uma demonstração e exemplo fim a fim de como é o processo de criação e desenvolvimento de um CNTK. Assim, não somente no modelo aqui, tá? Então aqui olha só que legal, tem toda a documentação. Para quem não conhece o Jupyter, na verdade é a possibilidade de você escrever, né, em diversos kernels, você pode configurar diversos kernels, tá, para executar o Jupyter, e a ideia aqui é que seja um notebook interativo onde você possa declarar, documentar o seu processo
exibir relatório, por aí vai. Então, aqui todo um processo de como você realiza a criação, por exemplo, de classificação de imagem. Mas não só isso. Eu tenho também aqui, por exemplo, algoritmos de machine learning. Então, para o pessoal que utiliza o Azure Machine Learning, por exemplo, como serviço do Azure, eu consigo tanto fazer a comunicação e como fazer a comunicação de entrada, como também me comunicar de volta. Eu posso puxar essas informações dentro do modelo, fazer todas as minhas alterações, melhorar o meu modelo, por exemplo, e reverter para dentro do Azure Machine Learning. Tá? Então a ideia aqui, pessoal, foi uma demo rapidinha para mostrar para vocês como hoje eu, por exemplo, trabalho num ambiente onde, como por exemplo, eu preciso processar dados, explorar dados, criar um modelo rapidamente e ter o meu time trabalhando. Uma das recomendações que eu sempre tenho mostrado é a utilização de uma DSVM, por ser extremamente rápido, tá? Tanto no provisionamento quanto na fase de configuração, como eu tenho tudo isso nas minhas mãos, né? Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, no treinamento de Big Data, a gente usa muito a Apache Drill por ser uma engine que realiza o esquema Discovery on the go. Então, na hora em que eu faço, por exemplo, um select asterisco from JSON, ele consegue descobrir uma estrutura de JSON on the go para mim. Então, em vez de eu criar uma estrutura de tabela, por exemplo, eu consigo simplesmente fazer um select asterisco from JSON e eu consigo ver essas informações e evoluir o meu conteúdo. Após isso, por exemplo, eu posso pegar essas informações e utilizar o Jupyter para fazer uma análise preditiva utilizando o CNTK, utilizando o TensorFlow, e aí vai depender da biblioteca que você escolhe. Então a recomendação que eu deixo para vocês é que vocês utilizem as DSVMs, eu acho extremamente que vale a pena. Dá uma olhada, fica de novo no canal, assina aí o canal, se vocês têm algum feedback, se vocês querem que eu melhore o conteúdo ou fale sobre alguma coisa diferente dentro do ambiente do Azure, deixe seu comentário aí, extremamente importante. E, como sempre, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou no canal. E nos vemos na próxima. Até mais, pessoal.